E 40 dias após o segundo turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro falou pela primeira vez com apoiadores. Hoje, o chefe do executivo ouviu manifestantes no Palácio da Alvorada e depois falou sobre a derrota nas urnas. Bolsonaro explicou o motivo do silêncio e disse que, se tivesse se manifestado antes, teria o discurso deturpado. O presidente também fez críticas ao TSE e afirmou que, como todos os outros, é de sangue, carne e possui sentimentos. Vamos ouvi-lo. E esse momento de provação não é fácil. Estou há praticamente 40 dias calado. Dói na alma. Sempre fui uma pessoa feliz no meio de vocês, mesmo arriscando a minha vida no meio do povo. Bolsonaro também agradeceu o apoio e disse que nunca havia visto a população ir às ruas em qualquer lugar no mundo para pedir para um presidente ficar. O chefe do executivo disse que está ao lado do povo e criticou o futuro governo. Vamos ouvi-lo. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara, o Senado, são vocês também. Se temos críticas, erramos. Não tivemos devido cuidado para escolher a pessoa certa. Mas as coisas vão mudando. Qual o futuro do Brasil? Não vou falar do outro lado político, mas qual o futuro do Brasil? O que aconteceu? Por que chegamos a esse ponto? Demoramos a acordar? Nunca é tarde para acordarmos e sabermos a verdade. Marcelo Soano, quero saber de você. 40 dias que o presidente Jair Bolsonaro não se manifestou. Esse silêncio dele, apesar de ser ali por muitas pessoas, alguma estratégia que ele possa estar utilizando, alguma carta na manga que ele pode ter ali em algum momento para conseguir agir a qualquer momento, isso que a população, muitos apoiadores dele esperam, mas esse silêncio, de certa forma, ele preocupa, né? Certamente, o seu silêncio, no primeiro momento, foi para tentar entender o ambiente no qual ele estava se envolvendo a partir do momento em que foi apresentado um resultado que parte expressiva da sociedade questiona. Vamos deixar de lado se esse questionamento pode ou não ocorrer, porque não é o caso aqui. A sociedade questiona. Por razões variadas, algumas delas considera-se que com bases sustentáveis, outras dizem que não, são apenas especulações. No entanto, é o direito da sociedade questionar. O que o presidente fez é tentar entender esse ambiente. Por qual razão? Porque a grande preocupação que se tem é: eu tenho o apoio de parte expressiva do povo, mas essa parte expressiva corresponde a quê? Uma vez que está sob questionamento o próprio resultado, de acordo com a perspectiva e interpretação dele. Além disso, ele tinha que verificar qual era o posicionamento ou como que as Forças Armadas iriam se comportar, mesmo porque as Forças Armadas são, pela sua própria natureza, legalistas. Elas dificilmente admitem qualquer aspecto de romper com a legalidade. E ele tinha que entender qual era o posicionamento das Forças Armadas, uma vez que as próprias Forças Armadas foram chamadas e convidadas para observar um processo se ele estava ou não cumprindo a legalidade. Este é o ponto principal. E ele ficou em silêncio. Várias pessoas alertaram que ele poderia estar montando uma estratégia. Eu acredito que sim. O problema é que nós estamos vendo esse silêncio se prolongar até um determinado momento que não se sabe se será pela diplomação ou posse do futuro presidente, que é um candidato eleito. Ainda não é presidente da República. E nós temos que ver, inclusive, como que se dá essa negociação deste futuro governo com os quadros que aí estão e como que ele vai trabalhar com os próximos quadros no Legislativo. Porque a situação no país está muito confusa e a culpa não é do presidente Bolsonaro, é de um processo que se deu para uma eleição que, sob muitos aspectos, ficou sob questionamento. Alfredo Scaff, o que achou dessa aparição de Jair Bolsonaro? Muitas pessoas, muitos manifestantes esperavam justamente que ele se pronunciasse, né? Ele fez um discurso de improviso, claro que não deu para compreender exatamente tudo que ele quis dizer, procurou oferecer, compartilhar esperança com essas pessoas, mas alguns esperavam um discurso talvez mais objetivo. Que leitura é possível fazer acerca do conteúdo, do teor desse discurso?
Eu entendo o discurso do presidente Bolsonaro da personalidade dele. Ele é uma pessoa muito extrovertida, extremamente sincera e desabafou, obviamente, o seu lado emocional. Isso é muito normal. O presidente é assim, ele é uma pessoa assim, ele nunca deixou de ser essa pessoa. Mas eu gostaria, Daniel, de destacar o legado que o presidente Bolsonaro deixou. Veja que todos os seus ministros foram eleitos. Isto é, uma gestão aprovada pela população. Os ministros da gestão Bolsonaro se candidataram ao Senado, se candidataram a deputado federal e a governador. Veja que o presidente Bolsonaro elegeu praticamente juntamente com o governador Tarcísio, seu ministro, o governador de São Paulo, o maior estado do Brasil. E, obviamente, o ministro Tarcísio, governador Tarcísio eleito, fará uma excelente administração, uma pessoa que entrega resultados, uma pessoa que vem do governo Bolsonaro, que sempre destacou que o presidente Bolsonaro sempre o deu muita liberdade, obviamente, de tocar os projetos, de desengavetar, de entregar resultados com eficiência e gestão. Então eu vejo que é dessa forma que o presidente precisava também enxergar que esse legado positivo de 58 milhões de votos, né, a eleição do governador Tarcísio, o reconhecimento aqui em São Paulo de um ministro que foi altamente eficiente e será um governador eficiente, eu vejo que dessa forma, em alguns estados também da federação, como Rio de Janeiro, que apoiou o presidente Bolsonaro, Romeu Zema reeleito, Ratinho Júnior reeleito, e outros mais 100 deputados federais, praticamente, somente do partido do presidente da República. Então eu enxergo positivamente dessa forma. Agora, é óbvio que o presidente Bolsonaro gostaria de ter vencido as eleições, perdeu por 2 milhões de votos, uma diferença muito pequena. Isso realmente dói na alma, é uma pessoa, um ser humano que gostaria de ter o seu segundo mandato, de ter sido reeleito, não conseguiu por diversos motivos, e obviamente ele é uma pessoa assim, emotiva, emocional, sempre falou com a população, e essa forma de extravasar é dele mesmo, ele não vai mudar, ele é uma pessoa autêntica, e eu vejo que qualquer um de nós, com a nossa autenticidade, também faria a mesma coisa. Pois é, mas rapidamente, Scaff, muitas pessoas entenderam que Jair Bolsonaro quis dar um recado quando ele disse: tudo dará certo no momento oportuno. Que possivelmente ele está querendo dizer que alguma coisa aconteça nos próximos dias. Você entendeu dessa forma? Quando ele compartilha esse tipo de informação, talvez ele queira dizer que algo possa acontecer, inclusive passando essa responsabilidade até para os manifestantes, porque em dado momento ele disse: o futuro das Forças Armadas, quem determina são vocês, o meu futuro são vocês, e por aí vai, entendeu? Eu acho que o presidente Bolsonaro quis dizer da questão do futuro político dessa forma. Ele quis dizer que, obviamente, que o poder emana do povo e as pessoas que decidem quem deve estar no poder. Eu acho que foi isso, assim, sucintamente, que o presidente quis dizer. O poder emana do povo, obviamente ele é uma pessoa que ainda tem um futuro político, pode se candidatar novamente e obviamente que é o povo que vai decidir. O que eu quero deixar muito reiterado aqui é o legado que o presidente Bolsonaro deixou, né? O presidente Bolsonaro foi aprovado na sua gestão, veja os seus ministros todos eleitos, deputados, senadores, governador de São Paulo. Então eu vejo que dessa forma é muito positivo o resultado, não obstante ter sido derrotado nas urnas pelo presidente Lula.